Ô, Jonathan, eu não vou poder abrir minha câmera, tá? Eu tô numa coisa que não tem câmera. Beleza. Vamos começar, então, aqui a nossa correção da atividade da semana passada, tá? Essa atividade, ela é o finalzinho ali, final do começo. A parte antes de entrar propriamente na equação, tá? Ele vê um pouquinho da parte de sequências e expressões numéricas, e depois ele tem mais um pouquinho de valor numérico que eu coloquei para dar uma reforçada, tá? Então, vamos ler aqui essa primeira questão. Ó. Escreva 5 primeiros termos da sequência 3n mais 2, com n começando de 1. Beleza, então vou escrever lá. Ó. Deixa eu escrever a nossa sequência aqui. 3n mais 2, e ele está pedindo para começar com o 1. Então, se eu começar com 1, o próximo vai ser o 2, o 3 e assim vai indo, tá? Então, substituindo o nosso A1 aqui, o nosso primeiro termo, quem que vai ser? Vai ser 3 vezes o 1, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes o 1 mais o 2. A resposta disso aqui, ó, é 5, né? Porque, ó, 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. Vamos para o próximo aqui, ó, o próximo termo, o A2. Vai ser quem? Vai ser 3 vezes o 2 mais o 2. Então, 3 vezes o 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8. Beleza, vamos para o próximo. A3. 3 vezes o 3 mais 2. Isso vai ficar 11. Então, vamos entender aqui, ó. Com isso aqui, a gente já consegue perceber um padrão, né? Olha só, daqui para cá cresceu 3, daqui para cá também cresceu 3. Então, os próximos também vão ser de 3 em 3, tá? Então, eu já sei, sem fazer muita conta, que o A4 vai ser somando 3, então vai ser 14. E o próximo, o A5, vai ser somando mais 3 de novo, vai ficar 17. Então, se a gente for escrever isso de forma bonitinha, ordenada ali, ó, vai ser, então, a nossa sequência 5, 8, 11, 14 e 17, tá? Claro, ele poderia ter continuado aqui, mas a gente só pediu os 5 primeiros. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Ah, não é, fechou. Então, essa ali foi a primeira resposta daquela questão ali. Aliás, a resposta da primeira questão, que tem os primeiros 5 termos dessa sequência. A segunda questão é muito parecida, só que usa uma outra expressão e começa também de 1. Então, vamos lá. Próxima questão vai ser bem parecida. Deixa eu apagar aqui. Qual que é o termo? 7n menos 5. Então, vamos lá. A nossa 7n menos 5. E o n também começa do 1. Então, ó, essa eu já vou fazer um pouquinho mais prático, né? Olha só, 7 vezes 1 dá 7, menos o 5 dá 2. Vamos para o próximo. A2. 7 vezes o 2, 14. E 14 menos o 5 dá 9. Vamos ver o próximo aqui, ó. A3. 3 vezes o 7, 21. 21 menos o 5, 16. Aí a gente consegue já perceber um padrão. Quando tem 3, a gente consegue perceber um padrão. Olha só, daqui para cá cresceu 7, daqui também cresceu 7. Então, o próximo vai crescer 7 novamente. Então, 16 mais 7 fica 23. Então, A4 fica igual a 23. E o A5 fica igual a 30. Escrevendo de forma mais ordenada ali, ó, vai ficar, então, 2, 9, 16, 23 e 30. E aí a gente pode colocar reticências aqui para dizer, olha, continua, mas a gente só quer os 5 primeiros, tá? Fechou. Então, essa aqui é a resposta da segunda questão. Bem simples também, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Uma sequência é dada pela expressão 4n menos 2, para os n sendo 1, 2, 3 e assim vai indo, né? Verifique se o número 28 pertence a essa sequência. Justifique de forma simples como chegou a essa resposta. Um jeito de chegar nessa resposta de forma construtiva, quer dizer, construindo, é a gente substituir os números e verificar o que acontece, tá? Então, eu vou começar a substituir aqui e vou ver qual é o padrão que acontece nessa sequência, tá? Então, é 4n menos 2. Vamos lá. Então, deixa eu passar aqui para o próximo quadrinho. Eu tenho aqui, ó, 4n menos 2. Ele está falando ali para usar o n, né? Igual a 1, 2, 3 e assim vai indo, tá? Então, vamos lá. A1.
vai ser 4 menos 2 dá 2, o A2. 2 vezes 4 dá 8, menos o 2 dá 6. A3. 4 vezes o 3 dá 12, menos o 2 dá 10. Aqui a gente já repara um padrão. Ó. Ele está crescendo de 4 em 4 e ele começa do 2. Então vamos lá. Então o próximo vai ser o 14. Então eu nem vou escrever aqui no A, só vou colocar os números aqui, tá? O próximo é 14. O próximo depois mais 4, 18. Depois 22. Depois 26. Eu estou descendo a colina. Depois vem o 30. Depois vem o 34. E assim vai indo, tá? O que aconteceu aqui, ó? A gente foi seguindo na sequência dos números pulando de 4 em 4 e pulou pelo 28. O 28 não faz parte dessa sequência de números. Então, uma justificativa possível era vocês colocarem explicitamente a sequência e dizer, olha, ele não passa pelo 28. Pronto, acabou. Um outro jeito é vocês resolverem uma equação, que foi, de certo modo, o que algumas pessoas ali fizeram, tá? O que faz com isso aqui? Ó? Ele pega, escreve 4n menos 2 igual a 28. Então, a gente vai resolver essa equação. Ah, professor, mas não tem equação nessa parte. Bem, nessa parte ali, ele já começa a resolver algumas equaçõezinhas bem simples para vocês entenderem. Olha só. Tá, então como é que eu resolvo essa equação aqui? Ó? Esse 2 está subtraindo, vai passar para lá, para o outro lado, somando. Então, vai ficar 4n igual a 28 mais 2. Desse lado fica 30, desse lado fica 4n. O que eu tenho que fazer com esse 4 ali na frente do n? Passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar n igual a 30 dividido por 4. E quando eu divido o 30 por 4, vai ficar 7,5. O 7,5 é um número natural? Não. Não. Então, como 7,5 não é um número natural, não é 7 e não é 8, a resposta que ele deu aqui para o n seria um n que não é natural. E a gente sabe que construindo a sequência, a gente trabalha só com números que são naturais ali, as entradas são sempre naturais. O resultado até pode ser um número com vírgula, pode ser qualquer coisa, mas as entradas que a gente tem aqui na nossa aplicação, nessa nossa sequência, sempre vão ser com os números naturais. Tá? Então, não tem como o n ser 7,5, porque os n só passam pelos números naturais, tá? Então, essa também seria uma outra justificativa. Teve umas justificativas ali que o pessoal deu que foram meia-bocas ali, que foram bem complicadas, tá? Tipo, capricha mais na hora de escrever, tá? E caprichar não significa escrever mais, significa escrever com qualidade. Às vezes a pessoa escreveu uma frase bem escrita, bem explicada, já resolveu o nosso negócio. Tem gente ali que escreveu várias coisas ali e não explicou nada, ficou dando volta no mesmo lugar, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma outra coisa, tá? Tem muita gente que está copiando um no outro, pessoal. Assim, eu não vou ficar apontando quem está copiando de quem, porque eu sei quem está copiando de quem, por que está copiando, e eu acho que vocês têm condições plenas de escrever cada um o seu texto. Não precisa ficar copiando do texto do coleguinha, da coleguinha, tá? Então, assim, vai ficar muito chato vocês saírem do 7º ano e não terem aprendido certas coisas. E o 7º ano, eu vou enfatizar, é o ano mais importante que vocês têm de matemática para o resto da vida de vocês. O 7º ano mal feito colando é garantia de fracasso na matemática para o resto da vida de vocês. Porque vocês não vão saber fazer conta, de fazer equação, vocês não vão saber fazer fração e vocês não vão saber fazer número com vírgula. Então, assim, ó, acabou para vocês em matemática se vocês continuarem colando, sabe? Tipo, não adianta colar. Ah, mas eu não sei, tá, a aula tá à distância, isso, aquilo. Não, gente, tem que parar, estudar, tem que ter as dificuldades, tem que tirar as dificuldades, tem que saber perguntar. Então, não adianta ficar copiando do coleguinha, não adianta ficar respondendo usando as mesmas coisas que o colega, tá? Tipo, vocês não estão me enganando, vocês estão enganando a vocês, tá? E isso é bem sério. Porque, como eu falei para vocês, o 7º ano é o ano mais importante que tem de matemática. Se vocês não fizerem ele direito, se vocês não aprenderem certas coisas, vocês não vão conseguir fazer as coisas de matemática dali para frente. Tá? Então, não tem que ficar tentando buscar atalho, buscar caminho de ficar tentando copiando ali o colega. Não tem necessidade, sabe? Tipo, é preferível eu errar
entender que eu errei, parar, estudar e aprender, do que eu ficar copiando e passar de ano, sabe? Tipo, passar não é o objetivo. Fala. Não, desculpa te interromper, mas é que, tipo, você tava falando e daí eu vi ali, recebi a nota, daí eu fui ver o que eu errei dessa atividade, daí eu vi que, tipo, a maioria dos erros foi só uma eu não expliquei direito, outra eu confundi um sinal demais com menos, outra eu simplesmente só fui burro e botei o número errado. Mas assim, ó, mas eu prefiro, sendo bem sincero, tá, Bernardo? Eu prefiro que você erre do que, tipo, uma pessoa vai lá e copia as respostas todas certas do colega. Tipo, você eu sei que fez, entendeu? Porque, tipo, você fez erros que são normais, que, tipo, eu tô digitando, eu errei, ou às vezes eu tô fazendo uma conta, o cachorro latiu, ou a minha mãe me chamou para botar o lixo para fora e eu acabei perdendo o raciocínio no meio da conta, então isso faz parte, tipo, isso faz parte do aprender, entendeu? Tá certo, 100% não é bom, porque a gente não está aprendendo. Então, faz parte do processo que a gente tem alguns erros, e esses erros levam a gente ao aprendizado. Então, o erro faz parte do processo de aprender. Claro, a gente espera que vocês errem mais do que vocês... aliás, acertem mais do que errem, né? Mas os erros fazem parte ali da construção. Quando a gente está fazendo exercício, é normal que a gente erre uma conta na hora. Eu estou fazendo aqui, não prestei atenção numa coisa aqui, eu errei um negocinho. Tá, agora eu entendi por que eu errei, porque eu fiz isso, aquilo. Então, isso faz parte do processo. Então, eu prefiro que vocês errem uma questão sendo vocês fazendo do que vocês acertem copiando do colega, porque vocês não estão aprendendo, tá? Então, fiquem bastante atentos. Eu tenho certeza que a gente que tem condições de fazer as coisas está no modo preguiça extrema, porque está em casa, porque o Jonathan não vai prestar atenção, ele não sabe o que está fazendo, vocês estão se enganando. É claro que eu sei que está copiando de quem, gente. Vamos lá. Próxima questão. Ó, uma sequência é dado pela expressão 5n mais 3 para 1, 2, 3. Verifique se o número 28 pertence a essa sequência. É praticamente o mesmo exercício, só que agora com uma outra expressão. Então, vamos lá analisar o que vai acontecer com essa daqui. Ó. Então, tem 5n mais 3, o n variando também, ó, de 1, 2, 3, e assim vai indo, tá? Então, vamos pegar aqui o comecinho. O nosso A1 vai ser 5 vezes 1 dá 5, mais o 3 fica 8. Vamos para o próximo. A2 vai ser 2 vezes o 5 dá 10, mais o 3 dá 13. Vamos para o próximo. A3. 3 vezes o 5, 15, mais 3, 18. Opa, eu acho que aqui a gente já consegue perceber um padrão. Olha só, está crescendo de 5 em 5 e começa de 8. Então, o próximo aqui vai ser o 23. Então, eu vou colocar a sequência aqui já direto, fica mais fácil. 13, 18, 23, e o próximo é o 28. Opa, apareceu o 28 aqui nessa sequência, tá vendo? Então, quando a gente constrói a sequência, o 28 aparece na quinta interação que a gente tem com ela. Um outro jeito de resolver isso era através de equação. O mesmo processo, compara o 5n mais 3 com o 28, e vamos ver o que acontece. Ó. 5n mais 3 igual a 28, e vamos tentar resolver isso daqui. Ó. Se o 3 está somando desse lado, ele tem que passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 5n igual a 28 menos o 3, e desse lado ficou 25. Desse lado continuou o 5n normal. O que eu tenho que fazer com o 5 que está na frente do n? Passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar n igual a 25 sobre 5. E a resposta fica 5. Então, esse n igual a 5 significa que não, quando eu substituir o n por 5 nessa expressão aqui da nossa sequência, vai gerar o nosso 28. E, de fato, foi o que aconteceu. Quando a gente construiu aqui, a gente percebeu que é, de fato, o quinto elemento aqui dessa sequência, tá vendo? Então, um jeito seria construindo e dizendo, olha, eu construí a sequência e percebi que o 28 apareceu lá no meio da nossa resposta. Ou, então, resolve a equação e explica, olha, eu fiz a equação e percebi que o n tem que ser igual a 5 e e chegou na resposta. Tá vendo? São justificativas bem simples, tá? Uma outra coisa ali que
que eu falei para vocês, e talvez tenha ficado batido, que eu acabei esquecendo de anotar ali para vocês, é o seguinte: toda vez que eu for anotar o número aqui embaixo, eu vou usar a seguinte nomenclatura. Vamos supor, eu quero escrever o A1, eu vou fazer assim, ó, A underline 1. Então, isso aqui vai significar que o 1 está aqui embaixo, bem pequenininho, tá? Então, um jeito de escrever o A1, assim, ó, A1 vai ser igual a 3, tá vendo? Então, em vez de escrever A1 grudado ali do lado, que aí a gente pode confundir com equação, a gente coloca o underline aqui embaixo para dizer que o 1zinho está lá embaixo, escrito como se fosse o índice ali, o nosso index aqui embaixo, tá? Então, esse é um jeito de escrever, e quando vocês forem escrever, também escrevam dessa forma que fica mais fácil. Ah, eu quero escrever o termo A7. A, underline, 7. Ó, repara, não é o menos, é o underline, que é aquela linhazinha lá de baixo, tá? Então, ó, A, underline, 7, então vamos supor que lá que fosse 17, pronto. Então, esse daqui é o termo 7 da minha sequência, e é o 17, pronto. Tá? Então, esse é um jeito de escrever que fica mais fácil da gente se comunicar. Inclusive, que quando vocês digitarem isso em alguns editores de texto, isso aqui automaticamente já pula o 7 lá para baixo e fica menorzinho, tá? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Agora, a sequência de com fórmula de recorrência. Ó. Uma sequência é definida pela fórmula de recorrência, em que o primeiro termo é 2, o segundo termo é 3, e os próximos termos são dados pela multiplicação dos dois termos anteriores. Escreva o terceiro, quarto e quinto termo dessa sequência. Então, vamos lá, vou escrever. Ó, ele falou para mim que o A1 é 2, o nosso A2 é 3, e que os ANs, quer dizer, os próximos termos, vão ser dados por quem? Vai ser o termo anterior. Ai, professor, essa linguagem é muito complicada, como é que faço isso aqui? Calma que já vocês vão entender. O que está escrito ali está dizendo o seguinte, olha, pega os dois termos anteriores e multiplica para gerar o próximo. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem o primeiro termo é 2, o segundo termo é 3. O próximo vai ser dado pela multiplicação dos dois anteriores. Ó, então, 2 vezes o 3 dá 6. Vou gerar o próximo. O próximo vai ser a multiplicação dos dois anteriores. Então, ó, 6 vezes o 3 fica 18. E o próximo vai ser a multiplicação do 18 pelo 6. Vai ficar 108. Então, aqui, ó, o padrão é multiplicar os dois anteriores para gerar o próximo, tá? Então, assim, ó, não fica fácil da gente ver com soma aqui para ver quem que está acontecendo. Ó. Daqui para cá somou 1, daqui para cá somou 3, daqui para cá somou 15. Então, não é um padrão fácil da gente enxergar através de somas. Até porque a operação que está sendo feita é uma multiplicação. Então, quando tiver a multiplicação no meio, dificilmente a gente vai conseguir perceber um padrão com somar, tá? Até a gente pode conseguir achar, mas é mais complicado. Então, esse daqui foi a fórmula de recorrência. E quem que é o terceiro termo? Esse é o terceiro, esse é o quarto termo, e esse é o quinto termo, tá vendo? O primeiro e o segundo já estavam definidos quem que era. E pronto, tá vendo? Era uma sequência relativamente fácil. Eu poderia ter definido também de outra maneira, em vez de fazer multiplicação, de somar os dois anteriores, que é igual o que acontece na sequência de Fibonacci. Poderia ser divisão? Poderia ser raiz quadrada, potência, poderia usar qualquer coisa aqui para relacionar esses termos próximos, tá? Nesse caso aqui, escolhi multiplicação, mas foi um exemplo só que estava possível, que era fácil de vocês fazerem. Ficou alguma dúvida sobre essa sequência aqui de recorrência, pessoal? Hora de perguntar. Alguém teve alguma dúvida? Porque assim, ó, eu vi que bastante gente errou essa questão aqui, tá? Ou de ter colocado o terceiro termo correto e depois ter errado os próximos, ou não entendeu ali o lance da multiplicação e tal. Mas eu acho que é uma questão que é fácil, assim, é ler e entender o que está pedindo. Ó, vou ler de novo para vocês. Ó. Uma sequência definida pela fórmula de recorrência. Então, ó, ela vai depender dos anteriores, em que o primeiro termo é o A2. Aliás, o primeiro termo é 2, ó, o primeiro termo é 2. O segundo termo é 3, o segundo termo 3. E o próximo termo vai ser dado pela multiplicação dos dois anteriores. Ó, então, eu peguei e multipliquei 3 vezes o 2, deu 6. Aí, se eu quiser gerar o próximo, vai ser 6 vezes o 3 dá o 18. Se eu quiser gerar o próximo, vai ser esse vezes esse, vai dar o próximo. Se eu quisesse gerar o próximo de novo, seria o 108 vezes o 18. Ia começar a ficar cada vez, ia ficar bem grande
rapidinho, né? Ia ficar números bem com bastante dígito ali rapidinho, tá? Ô, Jonathan, Fala. esse tipo de sequência é meio que impossível de fazer. Como é que eu posso falar? É meio que impossível de fazer sozinha, sabe? Tipo, criar ela. Fazer Sim. 1, 2, esses dois são impossíveis, né? Sim, a ideia é que é o seguinte, a gente, nas outras sequências, aqui nessas sequências anteriores, a gente podia pular lá para o meio do caminho sem necessariamente precisar pegar todos os anteriores. Por exemplo, se eu quisesse ver o 10º termo dessa sequência aqui, ó, o que eu faria? Eu separaria e botava só o 10 aqui no lugar do N e eu já pulava direto lá para o 10. Se eu quisesse pegar o termo 1000, a mesma coisa. Ia pegar, multiplicar por 1000 aqui o N e já pulava lá na frente para o 1000. Nessa daqui, a gente tem que ir construindo termo a termo até chegar no elemento que a gente quer. Então, a gente tem um carregamento de todas as informações anteriores que pode ser um processo muito demorado. Por isso, até que eu peguei aqui poucos elementos, porque vocês vão carregando, tem que responder todos os anteriores para conseguir carregar essa sequência, para conseguir gerar essa sequência, tá? Então, ela é mais complicada no termo de ir gerando, porque as outras eram mais diretas, né? A gente simplesmente só colocava o resultado ali e já chegava no termo de uma maneira mais simples, tá? Vamos para a próxima questão aqui, então. A próxima questão... Fala. Na última ali, eu Tá. não entendo esses negócios de, tipo, N igual 1, 2, 3. Eu entendo que isso é, tipo, o número que tu vai multiplicar pelo 5 e depois tu vai somar o 3. É isso? Sim e não. Primeiro, o A1, A2, A3 são posições de uma fila. Aqui, ó, vou colocar o A1, A2, A3 aqui, ó. Esse aqui é o A1, esse daqui é o A2, esse daqui é o A3, tá vendo? É só uma posição numa fila. Só que, além da posição da fila, o númerozinho que está aqui embaixo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, podem ser usados para gerar os termos da sequência. Aonde que isso acontece? Quando a gente tem sequências que não é da fórmula de recorrência, que é o termo geral, que é essa daqui, que é... Cadê a outra? Que é essa daqui. É tipo um que é, dado. é como se fosse uma letra qualquer, um X, tanto faz a letra, inclusive, tá? A gente acaba usando N, porque esse N aqui sempre vai ser natural, vai ser um número natural, por isso que a gente escolhe usar o N, que fica mais fácil da gente entender, ó. Essa daqui também é uma fórmula do termo geral, todas as anteriores era a fórmula do termo geral, que a gente ia substituir o N na expressão e ia gerar o próximo termo, tá? Já na sequência de recorrência, isso não acontece, porque na recorrência depende dos termos anteriores. Essa daqui, ó, eu poderia pular direto lá para o n igual a 1000. Então, eu achar o milésimo termo dessa sequência. O que eu tinha que fazer? 4 vezes o 1000 menos o 2. Vai ficar 4.000 menos 2, vai ficar 3.998. Tá vendo? Eu consegui pular lá para frente direto. E essa coisa de pular lá para frente, assim, eu não consigo fazer na fórmula de recorrência, que é essa última questão. Por quê? Porque eu tenho que depender dos anteriores. Tá vendo? Esse Nzinho que aparece aqui, ó, não está gerando os números. Porque quem está gerando os números são a própria sequência. Por isso que se chama sequência de recorrência. Porque recorre aos anteriores. Volta aos anteriores. Entendeu, Marquinhos? Foi? Sim, sim. Entendeu? Tem uma diferençazinha. Então tem a fórmula do termo geral. Vou até pegar aqui o livro para mostrar para vocês que tem esses dois conteúdos diferentes lá no final. Quer ver? Deixa eu abrir aqui na página correta. Aqui. Deixa eu ver que página que é. Eu acho que é a 119. Não, 119 é a equação por si só. Eu acho que começa ali nas páginas anteriores. Quer ver? Deixa eu aumentar um pouquinho mais a letra aqui também. 125. Tchum. Ó, aparecem as duas possibilidades, ó, fórmula do termo geral, aqui, ó, sequências de expressões, ó, fórmula do termo geral, tá? Que é o lance dos Nzinho ali, ó, das fórmulas aqui, ó, 2N, ou então uma outra sequência aqui, ó, N ao quadrado, mas sempre aparece um N na jogada, tá vendo?
Aqui, ó, outra expressão, ó, 3n mais 2, Ô, Jonathan, 2n menos 1. Fala. o problema é que o livro ele não explica muito bem o que, que é essas coisas da fórmula de recorrência, fórmula disso, fórmula daquilo. Ele meio que, tipo, ele bota uns 500 mil números, daí ele bota, portanto, é assim que se faz, entende? Mas é que assim, ó, essa parte de sequência, ela é uma parte mais complicada, tá? Tanto que esse assunto não tinha até pouco tempo até pouco tempo que digo, até o ano passado, tipo, é um assunto novo que eles colocaram no conteúdo do 7º ano, porque mudou os conteúdos dos anos ali, e umas coisas apareceram de outros anos. Isso aqui vocês iam estudar mesmo só lá no ensino médio, tá? E aí apareceu o lance de PA, de PG e outras sequências que vocês iam aparecer. Só que agora trocou esse assunto e meio que tá aqui meio jogado, um pouquinho no 7º ano, um pouquinho no 8º, mas não é tanto o foco da gente, tá? Tipo, é só uma pincelada, só tipo assim, um gostinho para vocês saberem o que é sequência. Não é tanto o nosso foco de ficar trabalhando com sequências, nem descobrir qual é o termo geral, é mais uma aplicação, assim, ó, vocês têm um jeito de vocês trabalharem com expressões numéricas, tá? Aliás, com expressões algébricas. Então, aqui, ó, a fórmula de recorrência não está bem explicado aqui mesmo, tá? Tipo, fica mais fácil de vocês entenderem da seguinte forma. Vai ser uma sequência em que, para gerar os próximos termos, depende dos anteriores. A gente precisa ver quem são eles, entender que operação que está sendo feita para ir gerando os próximos. Já na fórmula do termo geral, é mais simples, é uma expressão algébrica, né? É uma expressão que envolve letras e números e que vai gerar sempre os próximos números aqui nessa sequência de uma maneira bem mais fácil do que a fórmula de recorrência, tá? Tipo, Fala. não dá meio que para fazer nesse tipo aí de tempo, só que daí, tipo, dividindo, porque provavelmente nunca iria somar, só iria subtrair, ia ficando negativo. Não teria problema também, tanto de ser negativo, quanto na forma de divisão. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo, então, com subtração aí, que andei uma boa ideia. Eu vou pegar dois termos, vou fazer uma fórmula de recorrência com subtração, tá? Deixa eu pegar aqui. Mais uma. Aqui tá bom. Ó, fazer uma fórmula de recorrência é o seguinte, ó. O nosso primeiro termo vai ser 10, o segundo termo vai ser 7, e a nossa fórmula de recorrência vai ser o seguinte, ó. Eu vou tirar o segundo, o AN menos 1, e vou tirar o anterior, menos o anterior. Então é o seguinte, ó, pega o próximo termo e subtrai do anterior, é basicamente isso, tá? Então eu vou pegar esse e subtrair esse. Então vamos lá, vamos construir essa sequência. Ó, eu tenho lá, começa com 10, depois vem o 7, e o próximo termo vai ser 7 menos 10. 7 menos 10 fica menos 3. Tá vendo, ó? 7 menos 10 fica menos 3. A próxima, vamos ver como é que vai ser. Eu vou pegar menos 3 e subtrair menos 7. Então, ó, menos 3 com menos 7, isso dá menos 10. O próximo aqui, ó, vou continuar subtraindo. Deixa eu só tirar esse 10 aqui de baixo. Vai ser, então, menos 10 com menos 3. Vai ficar menos 13. Menos 13. A próxima vai ser menos 13 com... Opa! Eu fiz errado aqui. Olha só o que eu fiz errado aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem o que eu fiz errado. Primeira coisa que eu fiz, ó, esse menos esse, tá correto. Então, menos os 3 com menos 7. Então, ó, menos 3, opa, escreve direito. Menos 3 com menos 7. Aqui o resultado tá certo, menos 10. Só que olha só, quando eu tenho menos 10 menos menos 3, qual é o resultado? Menos menos 3, vai ficar mais 3. Menos 7. Então, aqui, ó, o próximo termo não é menos 13, é menos 7. Ele vai ficar oscilando. Tem problema de ficar oscilando assim? Não, não tem problema. Funciona. Agora, o próximo seria o quê? Olha só, menos 7 com menos 10. Então, eu vou escrever o próximo ali, ó. Menos, deixa eu escrever mais embaixo aqui. Menos 7 menos menos 10. Menos menos 10 vai ficar mais 10. Então, 7
mais 10, o resultado seria 3. Olha só que louco, passou para um número positivo. Então, a sequência aqui seria 10, 7, menos 3, menos 10, menos 7. O próximo seria 3. E olha só o que vai acontecer de novo. Se eu faço o 3 menos o menos 7, ó, aqui, ó, 3 menos 7. Qual a resposta que vai dar nisso aqui? 3 menos 7. Vai dar quanto? 10. 10. Olha só o que aconteceu. A gente começou 10, 7, menos 3, menos 10, menos 7, 3 e 10. Qual é o próximo número que vai aparecer aqui? 10 menos 3, 7. Olha só que louco. Ela voltou para o mesmo lugar. Então, essa sequência, ela é uma sequência que a gente chama de sequência cíclica. Por quê? Porque a gente está voltando para o mesmo lugar, ela vai começar a voltar para o mesmo número. Então, que sequência que é essa? Quer ver? Eu vou apagar aqui e escrever ela só num quadrinho. A primeira foi 10, o segundo é 7, o próximo ficou menos 3. Deixa eu ver como é que era o próximo. Era menos 7? Não, menos 10. Menos 10. Depois ficou menos 7. Mais 3. E depois o próximo número vai ser de novo 10, 7, menos 3. Tá vendo? Ela só tem 6 termos. E vai repetir sempre, ó. Esse. Volta pro 10, e vai voltar de novo. Tá vendo? Então tem sequências que podem acabar indo e voltando pro mesmo lugar. Claro, esse daqui não é tanto o objetivo que a gente está estudando agora, mas é uma coisa possível. Pela sequência de recorrência que a gente aprendeu, a gente poderia fazer essa sequência aqui, ó, e volta de novo para a mesma, e volta, sempre vai indo para o mesmo. Quer ver uma outra sequência que é fácil de recorrência, que pode ser bem louca? Quer ver? Ó, vou fazer uma bem simplesinha aqui, ó. Bem simples. Opa! O nosso A1 é igual a 1, o nosso A2 igual a menos 1. A sequência vai ser o seguinte. Vai multiplicar os termos anteriores. A n menos 1 que multiplica a n menos 2. Vamos ver qual é a cara dessa sequência. Então, ó, o nosso primeiro termo é 1. O segundo termo é menos 1. O próximo termo vai ser a multiplicação dos dois. Ó. Então, menos 1 vezes 1 fica menos 1. Agora o próximo vai ser a multiplicação dos dois. Menos 1 vezes esse fica 1. O próximo vai ser a multiplicação desse por esse, menos 1. Esse por esse fica menos 1. Olha só, então vai ser 1, menos 1, menos 1, 1. Menos 1, menos 1, 1. Menos 1, menos 1, 1. Tá vendo? Sempre vai ficar girando entre esses dois números, sendo que o menos 1 repete sempre 2 vezes. Então, dependendo de que número que eu começo, pode ser que ele nunca vai sair desse resultado, tá vendo? Então, isso aqui também é uma sequência de recorrência, tá vendo? Eu estou pegando o primeiro e multiplicando pelo segundo para gerar o terceiro, dá menos 1. Agora eu pego o próximo, o segundo pelo terceiro para multiplicar vai gerar o próximo. Esse por esse gera o próximo, esse por esse gera o próximo, e assim vai indo. É uma sequência de recorrência também. Tá vendo? Só que não é o nosso objetivo ficar estudando tanto as sequências de recorrência agora, até porque elas são mais chatinhas para a gente entender o processo e é bem demorado para conseguir construir elas, então a gente não vai perder tanto tempo com sequência de recorrência, tá vendo? Tanto que eu coloquei um exemplo só para vocês resolverem, tá vendo? Vamos para a próxima questão aqui, ó. A próxima questão é valor numérico. Literalmente você substitui o valor do x, o x aqui, e acha o valor. Aqui a maioria do pessoal acertou. Olha só que fácil que é essa daqui, ó. X, 4. Então vai ficar 3 vezes o 4 dá 12, e 12 mais o 15, 27. Pronto, tá vendo? Então o resultado aqui, 27, bem fácil. Próxima. 6 vezes o 5 vai ficar 30, 30 menos o 7, 23. Também bem fácil essa questão. Próxima. 20 vezes o 4 fica 80, 80 menos 1, 79. Bem fácil também, tá? Então, assim,
Essa parte aqui de valor numérico é bem simples, tá? Não tem muita dificuldade, não. É bem direta, substitui e já chega no resultado bem rápido. Ficou alguma dúvida nessa parte final ou ali nas anteriores e que vocês gostariam de perguntar? Mais alguma coisa ali, pessoal? Não, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. O nosso intervalo começaria ali às 10h10, mas a gente já pode parar agora aqui 10h05 e voltar às 10h15, tá? Então às 10h15 a gente volta do intervalo e aí a gente continua a próxima parte ali, tá bom? Vou pausar aqui, vou deixar